José Luandino Vieira, pseudônimo de José Vieira Matheus da Graça, nasceu em Vila Nova Ourém, em Portugal, no dia 4 de maio de 1935. Cresceu e estudou em Luanda, capital da Angola, tornando-se cidadão angolano ao combater o domínio português pelo Movimento Popular de Libertação da Angola, contribuindo, assim, na criação da República Popular de Angola. Trabalhou em diversas profissões até ser preso em 1959, acusado de ligações ao movimento de independência, sendo libertado em 1961 e condenado novamente a 14 anos de prisão a serem cumpridos em Cabo Verde. Foi na prisão que produziu grande parte de sua obra, incluindo Luanda, uma de suas obras mais famosas. Luandino libertou-se apenas em 1972, em regime de residência vigiada em Lisboa, e em 75 voltou para Angola, onde ficou até 1992. Lá ocupou cargos de diretor da Televisão Popular de Angola, diretor do Departamento de Orientação Revolucionária do MPLA e do Instituto Angolano de Cinema e cofundador da União dos Escritores Angolanos, sendo seu secretário-geral e secretário-geral adjunto da Associação dos Escritores Afroasiáticos. Com o fiasco da primeira eleição livre em 92, o reinício da Guerra Civil Angolana regressou a Portugal, onde vive até hoje isolado como agricultor. Em 2006, foi agraciado com o Prêmio Camões, recusado pelo escritor por acreditar que o prêmio deveria ser oferecido a alguém que estivesse disposto a continuar produzindo. Luandino se via como um escritor morto, mas mesmo assim publicou ainda 2 livros depois naquele ano. Entre revolução e política e auto-isolamento, Luandino foi um escritor mais produtivo de Angola. Diferente de outros escritores africanos lusófonos que se especializaram em um gênero, José Luandino escrevia romances, contos, novela e literatura infanto-juvenil. Suas principais obras são A Cidade e a Infância, Luanda, Vidas Novas, Macadumba, Nosso Museque e O Livro dos Rios. Como os demais escritores africanos de língua portuguesa, José Luandino Vieira usa como base literária a memória, inserindo nos relatos a oralidade popular e principalmente as tensões políticas e sociais angolanas de sua época. Um tema importante em sua obra é o choque entre as culturas, a incorporação delas e a sua transformação, dando origem a algo novo. Ao abordar esse choque cultural e as contradições do colonialismo português, seu texto assume as línguas portuguesas e o quibundo, língua da Angola, mas nenhuma dominando completamente. Assim, suas narrativas evocam os museques de Luanda, que eram bairros muito pobres, habitados quase que exclusivamente por negros bilíngues, ou seja, o pretoguês, expressão usada no período colonial para designar essa população bilíngue menosprezada pelo colonizador. A ousadia de Luandino Vieira em abordar tais personagens durante o regime colonial mostra seu engajamento literário e evidencia a principal reivindicação de sua obra, que a fala híbrida do homem angolano fosse prestigiada. Daí o fato de dar a essa fala o valor estético-literário, propondo, entre outros recursos, neologismo como o português e o quibundo. Uma de suas principais obras é Luanda. Essa obra reúne 3 contos: Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, História do Ladrão e do Papagaio e História da Galinha e do Ovo. Eles retratam a dura realidade dos museques angolanos, apresentando os lados ruins, como a fome, o desemprego, o preconceito e a miséria, e os bons, como a união, a amizade e a maior de todas, a família. Essas histórias curtas, narradas com grande maestria e um colorido muito especial, buscam na oralidade inspiração para recriar a linguagem cotidiana dos habitantes dos museques, revelando o cotidiano de riqueza cultural entre toda aquela miséria. O primeiro conto do livro, Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, conta-nos uma história dramática sobre fome e vaidade adolescente. Ele reconstitui a vida difícil de uma mulher idosa que vive com seu neto e que procura comida no lixo para não passar fome, não tendo perspectiva para sair daquela situação de miséria extrema. Enquanto isso, o neto Zeca Santos não aceita nenhum trabalho. Esse conto é comparado à história da cigarra e da formiga, sendo Vavó Xixi a formiga trabalhadora e Zeca Santos a cigarra vaidosa e preguiçosa. Vavó Xixi também é comparada à tradição, que permanece viva mesmo em contato com outras culturas. A história do ladrão e do papagaio relata o encontro de 2 angolanos e um cabo-verdiano na cadeia.
Chico Futa é aquele que sabe das coisas e aconselha a todos, pois já conhece a injustiça do mundo. Garrido Fernandes, que é aleijado de paralisia, e Lomelino roubavam pratos para sustentar as mulheres e seus 2 filhos, pois não eram aceitos em nenhum emprego de trabalho honesto. O conto mostra como a sociedade em si pode marginalizar pessoas de quem sabe muito pouco, e é naquele ambiente hostil que os 3 descobrem o valor da amizade e da solidariedade. E finalmente, o terceiro e último conto, A História da Galinha e do Ovo, que narra a briga por um ovo entre 2 vizinhas, Bina e Zefa. Esse ovo foi botado pela galinha de Zefa, mas no quintal de Bina. Chamam então guardas policiais que acabam querendo também tirar proveito da situação. A solução do conflito se dá com a interferência de 2 crianças que, imitando o cantar de um galo, fazem com que a galinha fuja das mãos dos policiais, fazendo Zefa abrir mão e dar o ovo a Bina. O conto, que soa como uma fábula, traz uma reflexão política. O autor usa da metáfora do ovo e da galinha para criticar as autoridades portuguesas, pois ao questionar de quem é a galinha, podemos questionar de quem são as riquezas da Angola. Assim, as histórias escritas por Luandino Vieira retratam situações e questionamentos reais da vida do povo angolano, mas não os deixa serem particulares nem exclusivas para Angola. Ao reivindicar uma literatura angolana, ele assume os valores conhecidos ao redor do mundo. Assim, leva a literatura angolana a dimensões universais. E esse é um dos motivos pelos quais o autor foi considerado um dos maiores e respeitados escritores angolanos.